Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Olha só pessoal, eu resolvi tentar mostrar para vocês essa questão aqui, mas não propriamente para mostrar para vocês como é que resolve limite, nada disso. Mas sim para mostrar a importância, por exemplo, de quando você estiver aprendendo polinômios, quando você estiver aprendendo manipulações algébricas, para você dar uma atenção especial para isso. Porque você seguindo ou não pela área de exatas, uma hora você vai encontrar alguma coisa desse tipo aí, ó, né? Um limite para resolver desse tipo. E quando você está vendo lá limite, uma expressão dessa não tem muito o que fazer. Você coloca no lugar do x, né? Você coloca essa tendência, né? Aí você lê assim, o limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Aí tem toda uma teoria de limite que a gente não vai entrar nesse mérito agora. O problema todo é que quando você coloca esse 2 aqui no lugar do x, ó, 2 ao cubo dá 8, menos 8 dá 0. Então isso aqui vai dar 0 aqui em cima. E 2 menos 2 dá 0 também. 0 sobre 0 é o que a gente chama de uma indeterminação matemática. Portanto, não dá para resolver isso, certo? Só que aí, com os conhecimentos de polinômios, conhecimento das manipulações algébricas que podem ser feitas, você pode fazer o que a gente chama de retirar ou levantar a indeterminação dessa expressão, tá? Ou desse limite. Então, como é que você pode fazer aqui? Ó? Vamos esquecer o limite e vamos olhar só para esse camarada aqui, para essa expressão aqui. Então, veja, quando esse x tende a 2, você vai ter 0 sobre 0, porque é uma indeterminação, a gente já sabe. Então, a gente tem que tirar de alguma forma, tirar esse x menos 2 daí, para quando o x tender a 2 não dar 0 pelo menos embaixo, e também a gente tirar esse x ao cubo aí de cima do numerador, para também não zerar com o menos 8 que tem logo aí do lado do x ao cubo. Muito bem, e aí é que entra a questão dos polinômios. Então veja, lembra o seguinte, ó, vou só lembrar aqui para você, quando você tem x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, você vai lembrar que quando você tem a divisão de um polinômio por um binômio, você pode verificar essa divisão usando alguns métodos, ou o método da chave, ou o método que a gente chama de Brillouin-Ruffini, que é mais, vamos dizer assim, o mais legal, né? O mais simples de fazer depois que você domina ali a técnica. Então veja, o que é que a gente faz? Bom, para eu verificar se esse x ao cubo menos 8 aqui é divisível por x menos 2, eu vou partir do pressuposto que é. Então, se ele for divisível, a raiz, ou seja, na verdade, a raiz desse polinômio aqui, desse binômio, vai ser o quê? O valor que zera essa expressão é 2. Concorda? Se eu botar 2 aqui, 2 menos 2 dá 0. Portanto, a premissa de que se um número é raiz de um determinado polinômio, provavelmente ele será a raiz do outro polinômio que está sendo dividido por ele. Então, se 2 é raiz desse polinômio x menos 2, ele vai ser raiz do de cima também. Beleza? Bom, se isso é verdade, o que é que a gente vai fazer? Vamos dividir esses dois caras, aplicando o método lá do Brillouin-Ruffini, beleza? E aí, acompanha comigo aqui para ver se você lembra desse método, né? Você faz aqui aquele tracejado lá, né? Aquela regrinha, aquele desenhozinho. E aí o que é que você faz? Você coloca bem aqui a raiz do polinômio, que no caso é 2, né? Ou seja, a raiz desse polinômio de baixo aqui é 2. E a gente vai presumir que isso também é raiz do de cima. Nessa parte aqui, você vai colocar apenas os coeficientes do polinômio dividendo, né? Ou seja, o que está sendo dividido, mas sem esquecer de todos eles, né? Então, veja, eu tenho aqui o coeficiente do termo x ao cubo é 1. O coeficiente, aí eu tenho que colocar do x ao cubo, que é o coeficiente de maior grau, né? Até o último, que é o de menor grau, que é quando o x é elevado a 0, né? Que no caso dá 1 e tal, que é o termo independente. Então, o coeficiente do x elevado ao cubo é 1. E do x elevado ao quadrado, eu tenho que pegar todos, eu não posso deixar nenhum de fora, certo? Do maior
do maior grau ao menor grau, mesmo que eles sejam zero. Então, veja, como não tem x ao quadrado, o coeficiente é zero. Certo? E o coeficiente do termo em x é zero também, porque não tem. E qual é o outro coeficiente? É o menos 8, que é o termo independente. Beleza? Então, veja, x ao cubo, o coeficiente é 1, x ao quadrado, o coeficiente é 0, x, o coeficiente é 0, e o menos 8, que é o termo independente. E aí, como é que a gente faz, Bill-Ruffini? Baixo esse 1 aqui, ó, e faço 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos esse segundo zero aqui, dá o quê? 2. Depois, 2 vezes 2, 4. 4 menos 0 dá 4. Depois, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Se aqui tiver dado 0, significa dizer que realmente o polinômio x ao cubo menos 8, uma das raízes dele é 2 também. E a gente já sabia que era, né? Porque 2 ao cubo zera também o polinômio de cima. Bom, para que a gente fez isso? Veja, é a questão da manipulação algébrica, para a gente poder tirar a indeterminação do limite ali. Lembra que sem isso, sem esse conhecimento, você vai ter uma certa dificuldade quando chegar lá para resolver esses limites, beleza? Aí o que é que você tem que lembrar? Numa divisão, você sabe o quê? Esse aqui, ó, o resto foi zero. Então, isto aqui é o resultado, ou seja, é o resultado da divisão. Então, o resultado da divisão é multiplicado, né, pelo divisor, tem que dar o dividendo. A gente sabe, essa é a regrinha lá da multiplicação, não é? Muito bem. Então, como é que eu classifico, como é que eu escrevo esse cara aqui? Toda vez que você divide um polinômio, ele vai ser, o resultado vai ser um polinômio com um grau abaixo, né? Então, o que é que acontece? Esse 1 aqui, ó, isso aqui são só os coeficientes. Então, o 1 é o coeficiente do x a quanto? Ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu estou dividindo, ó, um cubo por um coeficiente 1. Então, eu vou reduzir em 1 esse expoente ou esse grau, tá? Então, x ao quadrado mais quem? O 2. O 2 seria o coeficiente de quem? Do x. E mais 4. Então, você perceba que a divisão, né, do polinômio x ao cubo, ou monômio, como queira, x ao cubo menos 8, pelo x menos 2, vai dar um resultado x ao quadrado mais 2x mais 4. Ora, se esse é o resultado, então vamos acompanhar aqui, ó. Se eu tenho 6 dividido por 3, me dá 2 e resto 0, não é isso? Beleza? Então, eu sei que 2 vezes 3 é 6, né? Eu sei que 2, ou seja, o resultado, vezes o divisor, me dá o 6, que é o dividendo. Beleza? Então, é a mesma coisa o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. O x ao cubo menos 8, ele pode ser escrito, então, da seguinte forma. Eu vou pegar o divisor, que era x menos 2, e vou multiplicar pelo resultado. O resultado é x ao quadrado mais 2x mais 4. Veja, então, este cara aqui é o dividendo. O dividendo é igual exatamente ao quê? Ao divisor vezes o resultado. Beleza? Então, eu posso substituir esse x ao cubo menos 8 por isso aqui, ó. E aí você perceba que ao substituir o x ao cubo por isso aqui ali naquela expressão, eu vou ter na parte de cima isso e na parte de baixo vai ficar quem? X menos 2. Concorda? E aí chega, coça a mão, né? Não coça para fazer isso aqui, ó. E aí você acabou com a indeterminação daquele limite, porque você tirou ao mesmo tempo o x ao cubo de cima do numerador, tirou o x menos 2 do denominador, e aí todo esse limite aqui, ó, pode ser escrito somente desta forma aqui, ó. Certo? Ou seja, são equivalentes. E aí, obviamente, se você for aplicar esse limite, é só agora substituir no lugar do x, você coloca 2. Aí você coloca 2 aqui, coloca 2 aqui, coloca 2 aqui, você vai perceber que você vai ter um número inteiro que não vai ser mais indeterminado, não vai ser 0 sobre 0, não vai ser nada disso. E aí você consegue, então, resolver o limite. Agora veja, o limite é muito simples, é botar o 2 no lugar do x.
Agora, o problema é como arrumar a expressão do limite para que você possa retirar a indeterminação e aí sim aplicar o limite. Por isso a importância da gente, quando estiver aprendendo polinômios, a gente aprender ali com muita tranquilidade e, sobretudo, exercitar, né? Fazer vários e vários e vários exercícios sobre isso. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Espero que estejam bem, fiquem bem e espero que tenham gostado dessa dica aí. Eu volto ali fazendo mais questões como essas aqui que estão aqui embaixo já reservadas para a gente fazer no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus aí e até a próxima.